Olá, vamos conversar hoje sobre Atos capítulo 12. É um capítulo assim cheio de tensão e eventos marcantes. Com certeza. A gente vê logo de cara o rei Herodes Agripa I perseguindo a igreja. Exato. E ele não pega leve. Manda executar Tiago, o irmão de João, e depois prende Pedro, uma figura central, né? Sim, um momento bem crítico para a comunidade cristã ali em Jerusalém. Herodes percebeu que a morte de Tiago agradou alguns grupos, então, dobrou a aposta. Prendeu Pedro bem durante a festa dos pães asmos. Um momento estratégico, né? Jerusalém cheia, perfeito para um julgamento público que ele planejava para depois da Páscoa. E a segurança. Pesadíssima, eram 4 escoltas de 4 soldados cada. 16 homens no total, se revezando. Pedro estava muito bem guardado. Impressionante. Enquanto isso, o texto diz que a igreja orava fervorosamente por ele, sem cessar. É um contraste muito forte, né? De um lado, todo o poder militar de Herodes, do outro, a comunidade basicamente orando. Exatamente. E aí que a narrativa dá uma virada. Na noite anterior ao julgamento, quando tudo parecia definido, Sim, o texto descreve Pedro dormindo, é incrível, entre 2 soldados preso com 2 correntes e os guardas na porta da cela. parecia impossível escapar. De repente, um anjo aparece. Uma luz forte na cela. O anjo toca em Pedro, acorda ele. Rápido levanta, diz o anjo, e as correntes caem das mãos dele. É muito cinematográfico, né? A descrição é bem viva. Totalmente. E as instruções são bem práticas. Vista-se, calce as sandálias, põe a capa, coisas do dia a dia no meio de um evento sobrenatural. Detalhes que trazem uma certa realidade para a cena. Pedro segue o anjo. Passam pela primeira guarda, pela segunda, chegam no portão de ferro que dava para a cidade e o portão se abre sozinho. Uau! E o mais curioso, Pedro achava que estava tendo uma visão. Não parecia real para ele. Só quando eles já estão na rua e o anjo desaparece é que a ficha cai. Pedro pensa, agora eu sei com certeza que o Senhor mandou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Essa libertação é apresentada como algo totalmente fora do controle humano, né? Sem dúvida. É descrita como uma intervenção divina direta. O texto sugere fortemente que foi uma resposta às orações da igreja. Levanta questões sobre fé e ação divina em situações extremas. E a reação da igreja quando Pedro aparece é impagável. Conta aí. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Tinha muita gente reunida lá orando por ele. Ele bate na porta do pátio. E aí? Uma serva chamada Rode vai atender. Ela reconhece a voz de Pedro e fica tão, mas tão feliz. Que abre a porta correndo. Não, ela corre para dentro para contar para os outros, mas esquece de abrir a porta para ele. Pedro fica lá fora, batendo. Não acredito. E o pessoal lá dentro? Não acreditam nela. Dizem, você tá louca. Ou então, deve ser o anjo dele, tipo o espírito, talvez. Que interessante. Oravam pela libertação, mas quando acontece a primeira reação é incredulidade total. Exato. Só quando Pedro continua batendo e eles finalmente abrem a porta é que veem que é ele mesmo. Ficam assombrados. Dá para imaginar a cena. Pedro pede silêncio, conta rapidinho como o Senhor o libertou e pede para avisarem Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, e os outros irmãos. E aí ele sai, vai para outro lugar. Essa dinâmica é fascinante. Fé, oração e a surpresa humana diante da resposta, né? Mostra que mesmo quem tem fé pode ser pego de surpresa pelo modo como Deus age. Enquanto isso, no dia seguinte... Imagina o alvoroço no quartel. Total. Os soldados não acham Pedro. Herodes manda procurar por toda parte. Nada. Furioso, ele interroga os guardas e, manda executá-los. Uma demonstração brutal de poder e frustração. Logo depois, Herodes vai para Cesareia. Lá tem um episódio com o povo de Tiro e Sidom. Eles tinham tido algum conflito, mas agora buscavam a paz. Talvez por dependerem do território de Herodes para alimentos. E Herodes aproveita a ocasião. Faz um discurso imponente, vestido com trajes reais. O povo, talvez querendo agradá-lo, começa a gritar: é a voz de um deus, não de um homem. E aí vem a consequência direta no relato. O texto diz que, na mesma hora, um anjo do Senhor o feriu.
porque ele não deu glória a Deus. A descrição da morte dele é bem forte. Comido por vermes. Um fim terrível. O contraste é muito claro, né? Pedro, o servo, é libertado milagrosamente. Herodes, o perseguidor que aceita a glória divina para si, tem um fim trágico e humilhante. E apesar de toda essa turbulência, a morte de Tiago, a prisão de Pedro, a perseguição, a morte do próprio rei, como termina o capítulo. Com uma nota de esperança e crescimento, na verdade. Exatamente, mas a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. E menciona que Barnabé e Saulo, que depois seria Paulo, voltaram de sua missão em Jerusalém, levando João Marcos com eles. Mostra uma resiliência impressionante da mensagem e da comunidade. Então, resumindo o que a gente viu, perseguição forte, uma libertação vista como milagrosa, a queda de um rei poderoso e, ainda assim, a mensagem continuando a avançar. Sim, a narrativa parece querer destacar justamente isso, a fragilidade do poder humano que se opõe ao que é apresentado como plano divino. A oração da comunidade é mostrada como um elemento-chave. E a arrogância de Herodes é diretamente ligada à sua queda. Exatamente. Demonstra a força e a resiliência da fé e da mensagem, mesmo quando seus líderes são atacados diretamente. Sobrevive e cresce apesar da repressão. Fica uma pergunta no ar, né? Como essa dinâmica antiga entre poder político, convicção popular, eventos interpretados como divinos e a sobrevivência de ideias, como isso ainda se reflete hoje? É uma ótima reflexão. O que o crescimento de certas ideias ou movimentos, mesmo enfrentando oposição forte, nos diz sobre o poder intrínseco delas. Algo para a gente continuar pensando.